mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão
vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte, corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte, corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas da força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas da força do Senhor. Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas da força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas da Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por mais essa noite, reunidos na presença de Deus, na casa do Pai, revendo os irmãos e podermos bendizer o seu nome, amém, queridos? Pegue a sua Bíblia, abra ela em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 19, 1 Reis 19. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias, e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã a esta hora eu não fizer com a tua vida o que fizestes com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a sua própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quando ele fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de zimbro, uma espécie de arbusto, ele ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, retira a minha vida, pois eu não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo sob o zimbro, mas eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente, que fora assado sobre as pedras em brasas, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez e tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. 8. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite.
Então Elias ouviu a voz do Senhor. Ele questionou, nesses termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto as minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, o Senhor dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram o Senhor e a sua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio de espada. E eu fiquei aqui solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. 11. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros, partiu as rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. Quando o vento se arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto das terras, no tremor das terras. Em seguida, o terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, o Senhor dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio de espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora também procuram tirar a minha vida. 15. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde você veio, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, unja Azael como rei da Síria. Ageu, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meloá, ungirás para profeta em seu lugar. Amém, queridos? E hoje eu quero falar sobre o limite do homem e a intervenção divina. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, uma classificação do ser humano. 2 Coríntios. O homem pode ser a classificação em relação à sua consciência das coisas de Deus, em relação à sua lucidez do Evangelho. Uma classificação em relação à sua posição diante de Deus. E aí ele fala que o homem e a mulher pode ser alguém natural, alguém carnal e alguém espiritual. O natural é aquele que, segundo a Bíblia, não teve um encontro com a palavra, não foi regenerado pela luz de Deus, e ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque ele é um homem comum, ele não recebeu essa luz. É aquela pessoa que não conheceu a Deus, não conhece a Deus. Esse é o homem natural, como nós éramos, não é? Antes de nascermos de novo, sermos regenerados, como uma criança que nasce novamente para o reino de Deus. A segunda classificação é o homem carnal. É aquele que conheceu o Evangelho, teve uma luz de Deus, foi regenerado, mas deixou em algum momento da sua trajetória de seguir nessa santificação. Porque não adianta nós apenas nascermos de novo. Nós temos que progredir nessa santificação, amadurecer a nossa fé no relacionamento com Deus. O homem carnal é esse que conheceu a verdade, mas cedeu ou está cedendo às fraquezas da carne. Porque não é porque o Espírito Santo habita em nós que nós deixamos de ser gente. Aqui ainda passa sangue quente. Nós ainda estamos nessa terra. E o homem carnal, ele continuou, mesmo sabendo da palavra da luz, ele continuou vivendo essa vida, como a gente diz, um pé em duas canoas. Em uma hora vai cair. Eu comparo ele com o que João fala. Jesus fala na boca de João, em Apocalipse capítulo 2, a igreja de Efésios. O morno, o que não é quente, não é frio, o que não se decide, o que está no meio do caminho, o que está entre a porta e o mundo. Esse é o carnal. E por último, Paulo menciona o homem espiritual.
é aquele que recebeu a luz, aquele que foi tocado pelo Senhor, passou a ser a habitação de Deus, e agora ele desfruta de uma comunhão diária com o Senhor. Não é um homem perfeito, não é um homem isento de erros, mas é um homem, uma mulher que continua caminhando na presença de Deus. Essas 3 classificações, todas elas têm algo em comum. O homem lá de fora do mundo, a mulher lá do mundo, aquele que está na corda bamba e aquele que é o crente maduro, todos eles têm algo em comum. Eles têm o limite. O limite espiritual da fé, o limite emocional, o limite financeiro, o limite fisiológico. Deus nos criou do pó da terra, limitados ao tempo e ao espaço, limitados às circunstâncias que fogem das nossas mãos. Todos nós. Jesus falou quando entrou no Getsêmani, depois de entrar num momento de confronto espiritual, ao orar, a Bíblia fala que ele chama Pedro, Tiago e João para orar algumas horas antes de entrar no caminho do Calvário, não é? Da traição, do sufocamento, do apedrejamento. E aí a Bíblia diz que ele está tão pressionado que os seus poros começam a verter sangue, uma angústia toma a sua alma. E a Bíblia diz, a declaração dele para os discípulos: vamos orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E quando ele está falando da carne, ele está falando dessa carcaça. Nós somos uma alma dentro de um corpo, e que essa carne, que tem a ver com a nossa fisiologia, com as emoções, com a nossa alma, ela tem limites. Diante das pressões da vida, ela sente as dores. Pessoas que contraíram doenças depois de momentos de tensão e pressão involuntários. Pessoas que vêm na igreja, buscam a Deus, mas estão desestabilizadas, sentem aquela angústia, aquela dor, não conseguem se concentrar. Tudo isso faz parte do nosso limite. E como nós, como cristãos, vamos lidar com os limites impostos a nós? Alguns conseguem ir uma linha além, outros a quem não importa. Porque a Bíblia diz que com a aprovação Ele também dará o escape. Amém, querido? Dentro do nosso limite, Deus vai providenciar as saídas de emergência. A Bíblia diz em Tiago que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Um homem como nós. Um homem que comia, bebia, sentia raiva, sentia tristeza. Orava, o fogo caía. Orava e parava a chuva. Mas também chegou numa trajetória da sua vida que o limite apontou na sua frente. Depois de uma grande vitória, o povo de Israel está dividido em duas agora: o norte e o sul. O norte, Samaria; o sul, Judá, Jerusalém. O rei de Samaria, Acabe, é um homem totalmente fora da presença de Deus, um homem apóstata da fé, um homem que negou a Deus. E para piorar, se dá para piorar, ele casa com uma endemoniada, ele casa com Jezabel, fora dos limites da aliança de Deus. E aí esse casal linha dura começa a erigir templos no território de Deus, templos a Baal, a Asterote. E aí, irmão, o carnaval está plantado. O povo se rebela contra Deus e não tem como, querido. O povo de Deus se virar as costas para Deus, querido. Não tem outro caminho senão o mal. Deus fecha o céu, não tem mais chuva, chagas no meio do povo. Elias se levanta como uma voz de Deus, aponta uma palavra, e aí, você sabe a história, o desafio no Monte Carmelo. Ele passa a peixeira, irmão, em 450 profetas de Baal, faz uma limpa e declara ao povo: até quando vocês vão ficar entre dois caminhos? Se é Baal, siga-o. Se você é carnal, então siga o mal. Se você é de Jeová, então siga o Senhor. E aí o povo volta-se para Deus. E aí manda
um WhatsApp para Jezabel, lá na secretaria do palácio. E aí, você não sabe o que aconteceu. Elias fez um forfé lá embaixo. Ele quebrou a lenha, fez uma bagunça. E os seus empregados lá, ele matou todos. Envergonhou, derrubou os altares. Ah, é? Então ela foi lá, assinou um decreto, mandou WhatsApp para todas as províncias e falou assim: olha, R$1 milhão pela cabeça de Elias, porque me faça os meus deuses a pior coisa possível, se amanhã eu não estiver fazendo um churrasco do mesmo jeito que ele fez com os meus profetas. Na mesma hora a notícia chega para Elias. E ele não é bobo, irmão. Ele não é bobo. A notícia vem, ele se apavora como qualquer um de nós. O homem que estava fazendo fogo do céu descer, o homem que estava destruindo o mal, se posicionando com uma voz. Agora, esse lado ousado, espiritual, essa fé poderosa, ela dá lugar ao homem Elias. A primeira coisa que eu quero dizer para nós nessa noite, debaixo de uma palavra: Deus não tem problemas com o nosso lado humano. As pessoas têm, mas Deus não tem. Deus respeita o lado humano de todos, porque Ele nos criou assim. O mesmo homem operante na fé, ousado, que orava, o céu fechava, orava, o céu abria. Agora o medo o oprime. Às vezes, querido, nós estamos tão envolvidos com as coisas de Deus, nós viemos para o culto, para as reuniões, nós oramos, mas esquecemos que atrás dessa capa de Elias tem um homem, tem uma mulher, tem uma mãe, tem uma filha, tem um neto, tem gente. Paulo disse que eu, assim, em 1 Coríntios 12, eu me orgulho nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quanto mais fraco eu me apresento diante de Deus, quanto mais limite eu apresento diante de Deus, mais o seu poder se manifesta em mim. Talvez você estava vivendo um momento conturbado da sua vida, em que as coisas saíram dos trilhos. Agora é o lugar de você voltar para a sua cadeira de copiloto e deixar que o piloto sente na cadeira do piloto e que ele direcione. Amém, queridos? Porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. É quando o limite do homem chega no seu extremo, a intervenção de Deus chega. Chega uma hora, irmão, que não dá pra gente mais encarar no peito, velho. A gente tem que chegar: Deus, eu tentei, agora é o Senhor. Quantos estão entendendo hoje, nessa noite? Elias falou assim: eu vou agora deixar um pouco o herói Elias, o homem de Deus, e agora vai ser o Elias, e eu vou fugir. O sábio, irmão, é aquele que foge, mas foge para diante de Deus. Ele pega a primeira passagem para o deserto e sai, irmão, e sai correndo. E aí ele caminha alguns dias, 50 graus de dia, 50 graus abaixo de zero à noite, não tem corpo que aguente. E aí quando ele vê o primeiro arbusto, o primeiro pé de zimbro, ele se deita. E agora não é o herói Elias, não é o profeta Elias, é o Elias. Porque nós temos dificuldades em assumir que nós também somos carne e osso, sendo que o próprio Jesus assumiu 100% Deus e 100% homem. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí ele se joga debaixo daquele arbusto e aí ele abre o coração e diz: Deus, a minha alma está amargurada, está queimando dentro de mim, porque eu tenho um zelo pelo Senhor. Todos te abandonaram, todos te renegaram, todos te deixaram e só sobrou eu. E eu não sou melhor do que Abraão, Isaac e Jacó. Me dá a morte. Você percebe que alguém está no limite, irmão, quando se pede a morte.
A morte é como um escape das realidades da vida. E o único escape no limite em que Elias achou, porque o deserto já não deu certo. O pé de zimbro não deu certo. Agora o que sobrou para ele é a morte. Então, o lucro para ele agora é a morte. Deus me dê a morte, porque eu quero paz. Se eu desse o microfone aqui para todos, quantos dias da sua vida em que você achou que nem ia aguentar e você não pediu a morte? Não é? Quantos momentos de confusão na mente, no coração? Mas foram nesses momentos, querido, que Deus interveio com a sua graça. O diabo quer que a gente só olhe a Jezabel, só olhe a pressão. Qual foi a origem dessa pressão de Elias? Foi exatamente uma coisa boa. Ele pregou, ele se posicionou e veio uma avalanche de tribulação. Talvez não te contaram o outro lado da moeda, que servir a Deus, fazer o que é correto, também vai provocar lutas, problemas. Irmão, o crente ele tem um alvo na sua costa, ele tem um imã. A gente gosta de problema, irmão. É ou não é? A gente sai um, tem outro e vem outro. Porque Jesus não nos isentou disso. Ele não nos iludiu. Ele falou: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quantos creem nessa palavra? Quando Elias se coloca debaixo daquele zimbro e ele pede a morte, olhando só para as trevas das perseguições, das lutas, Deus abre os seus olhos. O problema não é estarmos no limite. O problema é não olharmos para onde Deus está mostrando. Porque se nós olharmos só para o nosso limite, queridos, se você olhar só para o saldo da sua conta, irmão, se você olhar só para a sua sabedoria, se você olhar só para as suas forças, a bateria vai arriar, querido. Aí Deus fala assim para ele: Elias, o anjo aparece. Olha do lado ali, ó. Tem umas pedras ali. Tem pão. Tem pão fresco, água fresca. Então come, Elias. Come, porque longa é a sua caminhada. Quando o limite do homem chega e Deus ilumina o seu coração, você passa a enxergar o invisível. Amém, querido? Não é só uma questão de olhar o copo cheio ou vazio. Não é isso. Porque tem dias que o copo está vazio, que ele não tem para onde olhar. Aí você olha para a fonte. Amém? Porque o limite humano é uma janela para o sobrenatural de Deus. Não foi alguém que apareceu a Elias. Não foi um amigo dele chegado. Não foi a sua mãe, o seu pai, o seu irmão. Foi um anjo. É uma janela para o sobrenatural, ou seja, quando os recursos da vida se esvaem, abre uma oportunidade para que o milagre da fé aconteça. Só precisamos abrir a janela. Elias estava tão pesaroso, tão pressionado, amedrontado, que ele só conseguia olhar a fuga e pedir a morte. Mas aí Deus abre a janela e diz: Elias, não é o seu fim. Eu vim aqui nessa noite com uma missão, para te dizer que não é o seu fim. Amém, querido? Não é o fim do seu casamento, não é o fim do seu chamado, não é o fim da sua vida. Se Deus não colocou um ponto final, não coloque você. Deus coloca uma vírgula no limite de Elias. E aí ele come aquele alimento poderoso. E a Bíblia fala, irmão, que essa é uma bênção, irmão. Ele come e fica 40 dias sem precisar comer. Eu quero um pão disso aí, irmão. Quem não quer um pão desse aí? Você comeu o pão, a água e fica 40 dias, irmão. Adeus mercado. Precisa de mercado. Imagina você comer um alimento que não vai precisar mais comer por 40 dias.
Ele caminhou 40 dias no mesmo deserto, querido. No mesmo deserto. Mas agora as suas forças foram renovadas. Deus não vai mudar a realidade. Ele vai mudar a sua visão, o seu coração. Você vai comer dessa palavra. Vai beber do Espírito Santo. E esse alimento vai te sustentar. É um renovar das forças para continuar caminhando até onde Deus nos chamou para chegar. O homem espiritual, ele tem uma bateria. E ela precisa ser recarregada, irmão. É por isso que você tem que vir para os cultos. Você precisa orar. Você precisa estar com Deus, com pessoas de Deus. Para que o limite, quando ele chegar, você tenha um escape. Ele come 40 dias. Ele é sustentado por Deus. E ele chega no monte Horebe, o monte de Deus. E aí Deus chama ele lá da caverna. As pessoas têm um preconceito com a caverna. Acham que Elias estava ali meio que depressivo e procura uma caverna. Mas não é o que o texto diz. A Bíblia diz que da caverna Deus fala: o que fazes aqui? Significa que quando o limite do homem está em evidência, Deus o conduz para um lugar de segurança. Aquilo que para muitos era uma caverna de destruição, uma caverna de morte, era um lugar de encontro com Deus. Não é? Quando em Êxodo capítulo 33, quando Moisés clama para que Deus perdoe o povo e não destrua o povo no deserto, aonde Deus esconde Moisés? Na fenda de uma rocha. Então caverna, rocha é lugar de segurança. É por isso que o salmista fala no Salmo 40, ele me colocou numa rocha forte. E aí a linguagem de Deus é simples. Porque quando nós estamos na prova, irmão, não precisamos de informação. Nós precisamos de contato, de aconchego, de palavra. Quando você está, irmão, numa luta e que você está no seu limite, seja qual ele for, existencial, emocional, espiritual, seja qual ele for, o que a gente sabe, irmão, a gente usa muito pouco. E Deus traduz a realidade de Elias com 3 elementos. De repente vê um vendaval na frente de Elias. E Elias fica, agora Deus vai falar. E Deus não fala, Deus não está no vendaval. De repente um tremor de terra. É a linguagem que Elias acabou de viver. E ele fala, agora Deus vai falar nesse terremoto. É agora, Deus, agora. E aí Deus não está. E de repente, depois daquele show pirotécnico, uma voz bem suave. Uma brisa. Uma brisa. A Bíblia fala um cicio. Uma voz mansa. Acalentadora, diz Elias. O que você faz aqui? Por isso Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o nosso limite se evidenciar, querido, Deus vai falar do jeito que você precisa ouvir. Você só precisa estar atento. Saia um pouco das redes sociais, dos jornais da vida. Saia um pouco dos comentários, das negatividades. Saia um pouco desse terremoto de informações negativas, dessas avalanches de contrariedades. E deixe o Senhor falar num lugar calmo e tranquilo, dizendo, o que você faz aqui? Quando Jesus fala em Mateus capítulo 6, 33, para nós, quando orarmos, esse hábito, entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto, ele está falando assim: separe a sua vida na sua intimidade, porque é ali que eu vou falar de uma forma simples. Amém?
É o cara que está lá na roça, ele ouve Deus falar. É a dona de casa que está na louça lavando e Deus está falando. É o jovem que está lá na faculdade e ouve Deus falar. É quando você está na sua pedalada diária de bike e ouve o Senhor. É quando você está naquela tempestade e você sente aquela paz. Eu vou passar do outro lado. A tendência nossa é quando nós estamos sobrecarregados, estamos oprimidos, encurralados na parede, é nos apegar ao que é violento. É do instinto do homem, da sua sobrevivência. Do jeito que vem na força, o meu corpo responde na força. Mas a Bíblia diz, querido, que não é por força e nem por violência. É pelo meu espírito, diz o Senhor. Amém. A unção, a Bíblia diz que a unção quebra o jugo. E aí Elias ouve aquela palavra. É como um pai, querido, que pega o filho fazendo o que não deve. Mas aí, em vez de a gente pegar o 42 e descer a ripa, a gente chama assim, é difícil, irmão. E aí você tenta falar a linguagem dele. Depois você bate. Mas você tenta abrandar aquela palavra que protege. Elias, fui eu que te dei a palavra. Isso não é invenção da sua cabeça, Elias. Fui eu que fiz o fogo descer. Fui eu que fiz a chuva descer e não descer. Fui eu. Eu que mandei os corvos lá. Fui eu que providenciei a viúva. Fui eu que deixei a água do ribeiro até o limite. Então, cara, fica na paz. Eu vou pôr uma vírgula, Elias. Você vai comer de novo, vai pegar o seu chifre de azeite e vai continuar o seu ministério. Você vai ungir um rei, vai ungir um profeta no seu lugar. Aí sim eu vou pensar se vai acabar. Talvez você colocou um ponto final em muitas coisas da sua vida. Você disse, não dá mais para mim. Isso aqui já é sonho passado. Deus está renovando as nossas forças pela sua graça. Ele está dizendo, você vai continuar a sua trajetória, porque o óleo da unção está sobre a sua cabeça. O Espírito Santo, ele vai ungir a nossa vida para que a gente continue repassando essa graça aonde nós passarmos. Irmão, crente não tem aposentadoria. Coisa boa, irmão, aposentar. Não é? Se eu pudesse, eu aposentava com 35, irmão. Oh, benção. Ia para o Guarujá, ia para, como é que é a outra? Ilha Comprida. Entendeu? Aprendi a pescar. Não é? Se eu pudesse, eu aposentava amanhã. Mas não posso. O crente não tem aposentadoria. Ele falou assim, aquele que for fiel até a morte, ganhará o que é coroa da vida. Então tem crente querendo guardar, irmão. Eu vou guardar essa biblinha aqui, o inário, não vou guardar a minha viola aqui, porque já deu. Não, irmão, não deu. Até que ele venha, Deus conta com a sua vida. Talvez você não tenha um talento para pregar ou para cantar, mas Deus te deu um dom, uma missão na sua vida, de ser um bom pai, um bom empregado, um talento natural, seja qual ele for. Você é um Elias. Então Deus está tirando-nos das cavernas, das pressões da vida e nos colocando de novo na praça, na rota de Deus, querido. Deus vai te usar, Deus conta com a nossa vida. Só um detalhe para nós irmos para o final. Nunca um profeta de Israel, nunca, até aqui, ungiu um rei fora dos limites de Israel. Fora. A Bíblia fala que um dos reis que ele mandou ungir é o da Síria. Todo profeta ele era encarregado de ungir os reis que vinham a posteriori dos outros seus filhos, de Israel ou de Judá. Quando Deus chama Elias novamente, depois ele está ali, receber essa bênção da renovação das suas forças, Deus passa as 4 linhas do povo de Israel e manda ele ungir além
das suas fronteiras comuns e ordinárias. Assim como ele fez quando mandou Elias ser cuidado por uma viúva de Sarepta, que era uma viúva fora das alianças e da geografia de Israel. Ele sai ungir alguém fora dos limites da sua terra. Significa, querido, que quando o Senhor renova as nossas forças, Ele nos tira desse limite humano e nos coloca numa renovação espiritual. Ele vai nos levar para limites que ainda nós não vivemos. Quantos creem nessa palavra? Um homem que estava pedindo a morte, a aposentadoria, agora há pouco, ele está tendo uma abertura na sua vida para ungir outras pessoas além do que já foi feito na sua vida. Ou seja, Deus, Ele está guardando você para um momento especial, e você e eu vamos atravessar as linhas que Deus tem preparado para a igreja. Amém? Nós vamos desbravar a terra para mostrar, querido, que nós não podemos, mas quando o poder de Deus está sobre nós, nós vamos avançar. É por isso que Jesus falou para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e vocês serão testemunhas na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles ficaram 40 dias, irmão, com medo de fariseu, com medo de ser assassinado, apedrejado. Daqui a pouco, irmão, Atos 2, o Espírito Santo vem sobre eles. E aí, irmão, Pedro abre a porta e fala: eu não quero saber se tem fariseu, saduceu, demonieu. Eu não quero saber. Eu vou pregar a palavra. E aí eles começam a pregar, e hoje nós somos frutos dessa unção que atravessa as linhas. Amém, queridos? Talvez vão ter jovens aqui que daqui a alguns anos, vão ser notícias. Pessoas que atravessaram as linhas do Brasil para pregar o evangelho, como empresários, como profissionais liberais, eu não sei, porque foram pessoas que receberam essa graça e entenderam que o seu limite, ele é pontual, mas o Deus ilimitado está sobre nós. Amém? E para nós orarmos, Deus manda Elias ungir um profeta no seu lugar, o Eliseu. Irmão, uma vasilha só, querido, não dá para nada, não é? Tem que ter várias. Quando a minha vasilha estiver no meio, a do meu irmão vai estar cheia e vai me encher. Quando a minha estiver cheia, o outro estiver vazio, a minha vai encher a dele, que vai encher a dela. E aí, irmão, vai transbordar para todos os lados. Deus não está chamando um Elias protagonista. Deus está chamando uma igreja protagonista. Nós vamos dividir as responsabilidades e as cargas para que o reino de Deus avance. O ilimitado de Deus espera você. Amém, querido? Ah, pastor, eu não sei para onde ir, eu não tenho um histórico nisso aqui. Não importa, querido. Quando Deus sela alguém, acabou. Você só precisa obedecer à voz dele. Amém? Fique de pé, por gentileza. Elias sai da caverna, pode vir o louvor, por favor. E continua a sua missão. Está preparado para os seus filhos irem mais longe do que você foi? Você está preparado para abençoar outras pessoas que vão alçar voos mais longínquos que os seus? Você está preparado para isso? Vai ser um orgulho para você. Elias é arrebatado numa carruagem de fogo. A sua capa desce como representação da autoridade. E Eliseu toca o barco. O barco não vai parar. Amém, querido? Deus vai colocar pessoas para que esse barco continue navegando. Fique em paz. Vamos louvar a Deus. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Ele está neste lugar. Há uma atmosfera propícia para milagres nessa noite, porque a palavra de Deus é pregada.
Porque a fé, ela é colocada para fora, e o Espírito Santo age em nosso meio. O Espírito Santo não está passeando entre nós, ele está trabalhando entre nós. Aleluia. Louvado seja o seu nome, Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos transfaz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és bendito e santo. Aleluia. Oh, adorado. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Bem suave. Isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus foi até o limite, e o limite de Jesus nos trouxe a vida. Ele disse: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas seja como o Senhor desejar. Mas dali algumas horas ele disse: Pai, o Senhor me desamparou, por quê? E no final ele disse: está consumado, Pai. O teu não para mim é temporário, mas o sim para a igreja são todos os dias. Deus está dizendo para algumas pessoas nessa noite: vai mais um pouco, prossiga, continue, porque há um lugar te esperando de vitória. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Você que ouviu essa palavra e precisa de um milagre de Deus, você vai sair do seu lugar e vir até próximo do altar. Você que está enfermo fisicamente nessa noite e precisa de uma cura. Ah, pastor, você vai orar, mas você está com gripe. Não é o pastor que cura, é o Senhor, amém? Amém. Você que sente a necessidade de um renovo espiritual, você vai sair do seu lugar e você vai vir comer o pão fresco, para que você caminhe mais 40 dias na presença de Deus. Pode sair do seu lugar.
Você que precisa de um milagre financeiro. Você que precisa de uma porta aberta material. Você vai sair do seu lugar com fé, querido. Porque você vai sair aí de um jeito, mas vai voltar outra pessoa. Porque o óleo de Deus virá sobre a sua cabeça. Isso, pode vir. Enfermidades estão sendo curadas nessa noite. Nódulos estão sendo queimados nessa noite. Sim, arritmias, problemas cardiovasculares, ciladas do diabo contra pessoas que estão sendo amarradas nesse momento, porque o Senhor está vendo lá na frente. Ele está fechando a boca do leão e está guardando a sua vida. Acidentes estão sendo evitados, livramentos de Deus, porque ainda é longa a sua caminhada. Contratos estão sendo assinados, coisas empacadas estão sendo liberadas, porque Deus conta com as suas mãos no arado. Deus conta com seus pés de pé, seus joelhos fortalecidos. Deus não te chamou para se aposentar, Deus te chamou para profetizar a vida, vida sobre a vida. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Há uma unção de Deus sobre nós neste lugar, uma unção de cura e de renovo, uma unção de ministério sendo brotados na presença de Deus, jovens recebendo dons de Deus, idosos sendo renovados na unção, visões, é o que a palavra de Deus diz. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós somos a sua noiva, somos a sua igreja, nós somos o povo escolhido, Senhor. Nós não tínhamos nada para ser escolhidos, não éramos escolhidos, mas o teu povo te rejeitou, Senhor, e por causa da rejeição deles, o Senhor abriu as portas para nós. Nós somos os filhos adotados, mas nós temos um pai legítimo que é Deus. Então, como um pai nessa noite, vem abraçar os teus filhos, ó Pai, do menor ao maior. Carrega os teus filhos no colo neste lugar, Senhor. Que esse pé de zimbro, ele seja transformado numa árvore da vida. Ele seja como o Senhor, uma plataforma que vai nos levar para lugares maiores, Senhor. Coloque uma vírgula nessa história, nessa noite. Visita agora, Senhor, essa pessoa que entrou aqui enferma. Do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor. Veias, órgãos, artérias, vértebras, juntas, medula. Senhor, cada fio de cabelo seja visitado agora, com a unção do Senhor, com a cura de Deus. Doenças crônicas, doenças genéticas, Pai, pela fé nós queremos acreditar e profetizar no derramamento da tua bênção. Milagres financeiros, ó Deus. Começa a abrir agora a porta do milagre. Começa a relembrar, Senhor, das sementes antigas que foram lançadas. Assim como o Senhor lembrou de Noé, lembra dos teus servos, ó Pai. Traz à memória os atos de justiça do passado, dos nossos pais, mães, avós, porque a tua palavra diz que a tua bênção vem de geração a geração, e que nós somos filhos da herança. Abençoe as ferramentas de trabalho, abençoe, Senhor, essa mente que pensa, abençoe essas mãos que tocam, Pai, que ele seja bem-aventurado e que a unção fresca caia sobre nós nessa noite, e o teu Espírito Santo nos unja para um tempo novo na sua presença. É a oração do teu povo. Olha essas lágrimas neste lugar, Senhor. Colhe cada uma delas, e que elas sejam a semente, Senhor, para o novo tempo na sua presença. Os Elias saem daqui com uma capa nova, de autoridade e de confiança pela fé. Amanhã, Senhor, nós vamos enfrentar as Jezabéis dessa vida, os Acabes dessa vida, mas nós não vamos arredar o pé, Senhor. Nós vamos avante até o chamado da vida eterna. Quantos creem nisso?
Quantos acreditam nessa palavra? Então aplaude bem forte ao Senhor. Aleluia! Dê um abraço aqui, está do seu lado. Dê um abraço. Diga para ele: tem mais 40 dias pela frente. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Deus abençoe a sua semana. E que você seja um bem-aventurado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Queridos, ainda em pé, a gente está encerrando. Deus abençoe o pastor Juliano por essa palavra. Que ela possa permanecer no seu coração, no meu coração. Deus abençoe o Ministério de Louvor, pessoal do som, mídia, comunicação. Deus te abençoe grandemente e que faça resplandecer a sua luz sobre você todos os dias. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por este culto, por este momento único nas nossas vidas, Pai. De podermos estar aqui e ouvir a Tua palavra, sentir o poder do Teu Espírito Santo, transformando as nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra permaneça em nós e que possamos permanecer em vós. Nós oramos por cada pedido de oração aqui. Visita a cada um, ó Pai. Aos acamados, aos doentes desta igreja. Leva, Senhor, este alimento para que eles possam também caminhar por mais dias, Senhor. E despede o teu povo na tua santa e bendita paz. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo seja com toda a igreja para todo sempre. Amém, amém e amém. Aplaude o nome do Senhor. Deus te abençoe, queridos. Amém.